O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei comparar o reino dos céus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Evangelho de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs presentes no santuário, tambauenses, peregrinos, pequenas irmãs de Santa Teresinha, Guilherme, Fernando, nossa equipe de liturgia, Mônica, Cleiton, nossos ministros da Sagrada Eucaristia, demais equipes do nosso santuário, você que nos acompanha pelas mídias e pela rádio 107 FM. Jesus hoje conta 2 parábolas para falar do reino de Deus. A parábola da sementinha de mostarda e da porção de fermento na massa, para mostrar como é o reino de Deus. O reino de Deus é dos pequenos. O reino de Deus, o reino dos céus, se manifesta não em coisas grandiosas, mas em coisas pequenas, mas que fazem grandes diferenças na nossa vida, na vida das pessoas e na vida do mundo. É como uma sementinha de mostarda, coloca na palma da mão, a gente quase não enxerga. É algo delicado, tem que ter cuidado, atenção, zelo, amor, para poder perceber. Um homem joga no jardim a sementinha de mostarda, ela fica mais na superfície do solo. Aí cai uma chuvinha, um orvalho, não precisa nem ser uma chuva, um orvalho, e ela lança suas raízes, brota, cresce. Aí se torna uma grande árvore. Nos galhos os passarinhos fazem ninhos. Se a gente fazer um buraco de 30 centímetros, jogar a sementinha de mostarda, passar o pé na terra, cobrir a semente, difícil dela brotar, está lá no fundo, até ela chegar lá na superfície, talvez morreu. Como ela é muito pequenininha, tem que ter delicadeza, tem que prestar atenção, não pode agir com brutalidade. Faz um buracão, joga a sementinha lá, coitada da semente, já era. O reino dos céus é como uma pequena porção de fermento que a mulher coloca na massa para fazer aquele pão gostoso. Delicadeza, a medida certa, um pouquinho. Tem lá 1 quilo de farinha, você põe meio quilo de fermento, cadê pão? Vai ficar duro, ninguém come aquilo. Pode usar até como tijolo para construir alguma coisa. Quem vai comer um pão com fermento demais? Quer dizer, não dá. Você vai partir, precisa de uma motosserra, ficou duro. Pouquinho. 3 porções de farinha, fala aqui no Evangelho. O pão lá da época, hoje é outra maneira de fazer. Aqui Jesus fala 3 porções de farinha, uma pitadinha de fermento. Deixa fermentar a massa, vai amassar, colocar no forno, aquele pão gostoso, passa uma manteiguinha assim nele, aquele pão quentinho, leite com café, nhon, 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 você come, barriga fica
bem tranquila. Por quê? Pão gostoso, fofinho. A pessoa zelosa, caprichosa, amorosa, que vai fazer um pão e coloca a medida certa, dá gosto. Você pega o pão, faz assim, ó, fofinho, é um chamarisco para comer. Apertou o pão fofinho, e se ainda saiu do forno, tem que esperar um pouquinho para não queimar a língua. Corta aquela fatia, não pode ser muito fina, nem muito grossa, uma fatia boa. Passa manteiga ou margarina, nossa, requeijão, meu Deus, que delícia. Olha a delicadeza, olha o zelo, olha o amor, olha o carinho, com aquela sementinha e com a porçãozinha de fermento na massa. Assim é o reino de Deus. Nós temos aqui no santuário tantas coisas bonitas, aqui na cidade de Tambaú, você na sua família, você na cidade onde você mora está nos acompanhando, na família da qual você faz parte, tantas coisas lindas que acontecem, mas as coisas lindas são delicadas e são difíceis de serem percebidas. Às vezes é o sorriso de uma criança, tem um bebezinho lá no bercinho, você chega, brinca com a criança, pequenininha, e ela solta uma gargalhada, e ela ri para você, uma criança, um bebê que não sabe falar. Se você prestar atenção, estiver em sintonia com Deus, é o sorriso de Deus. A criança não fala ainda, você brinca com ela, aperta a barriguinha dela, que coisa linda, e ela abre um sorriso. É Jesus falando, eu amo você, você é importante para mim. Coisas simples que fazem grande diferença. A nossa comunidade ela vai crescendo como o grão de mostarda, o fermento na massa, a partir de coisas pequenas. Se todo mundo fizer um pouquinho, dá uma coisa grande. Pouquinho de cada um vai dar um pocão, vai dar um tantão. Não é em grandes coisas, grandes maravilhas, grandes milagres, grandes espetáculos. Tem momentos que a gente faz isso, momentos de grande celebração, de grande comemoração, aniversário do Padre Donizete, a Marcha da Fé, é a novena da padroeira, nós aqui do santuário, é o Natal que logo vai estar chegando, tem momentos fortes, bonitos, a igreja é enfeitada, é a banda tocando, e os padres e o povo, é bexiga, é balão, é aquele negócio que estoura agora, pá! Sai tudo aquelas coisinhas coloridas, muito bom, mas são coisas esporádicas, em alguns momentos do ano, que é aquela coisa estrondosa, maravilhosa, espetacular, coisas que fazem parte da vida também, o extraordinário, coisas lindas, maravilhosas, mas é no dia a dia, muitas vezes enfrentando o sofrimento fecunda, sofrimento transforma, sofrimento vai fazendo as coisas acontecerem, muitas vezes entre lágrimas, para depois ceifarmos com alegria que o reino vai crescendo. É o que São Paulo diz aos Romanos. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente que a gente passa nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. E no final ele vai dizer, nós já fomos salvos, mas na esperança, a gente espera ainda a salvação definitiva. Nós não estamos vendo a salvação. Pode alguém esperar aquilo que não vê, mas se esperamos o que não vemos, é porque ou estamos aguardando mediante a perseverança. Os sofrimentos, na hora a gente não vê, que ele também está sendo uma sementinha em um fermento. O sofrimento ele vai trazendo para nós também transformações na nossa vida e na vida da comunidade. E vai renovando em nós a esperança, que a gente ainda não está vendo o céu, mas esperamos, aguardamos e perseveramos. Porque tudo aquilo que é sofrimento, nesse tempo presente, nem merece ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós, quando chegarmos na casa do Pai. Se a gente chegar lá, formos perseverantes,
vai acontecer uma coisa muito bonita conosco. Jesus vai vir nos abraçar e Ele vai partilhar conosco das coisas bonitas que fizemos nessa terra, pela graça dEle. Ele vai mostrar para nós como que num telão, num filme, as coisas bonitas que aconteceram. Jesus vai falar: olha lá aquela vez que você cumprimentou aquela pessoa, desejou bom dia para ela, ela estava muito desanimada, e o seu sorriso, o seu bom dia, salvou aquele dia dela. Eu estava com você, você lembra? Ah, Jesus, olha, eu não lembro nem que eu comi ontem, antes de morrer. Porque você estava vivo, você comeu, aí você morreu e encontrou com Jesus. Você vai falar: não lembro nem o que eu comi ontem. Ah, mas eu não esqueci. Olha lá aquilo que você fez. Ou melhor, eu em você, porque sem mim você não poderia nada. Lembra aquele dia lá que você, olha lá, você jogou aquela sementinha de mostarda no coração daquela pessoa? Você colocou uma porçãozinha de fermento naquela reunião onde você estava, deu uma ideia, e aquilo desbloqueou e grandes coisas aconteceram. Foi lá em 1987. Ah, Jesus, vou falar a verdade, não lembro de nada não. Muito tempo atrás. Ah, mas eu não me esqueci. Você plantou a sementinha, você colocou um pouquinho de fermento naquela massa, e ela cresceu. E por isso você vai morar aqui na casa do meu Pai para sempre. Não porque você fez grandes coisas, grandes espetáculos. Isso que você fez também de grande, valeu, ótimo. Mas você está aqui muito mais pelas pequenas coisas que você fez e que você nem lembra, porque eram coisas pequenas, mas para mim de muito valor, e eu marquei aqui no meu caderninho: vou lhe dar a recompensa. Ontem eu estava aqui no santuário de manhã, passei na lojinha, conversando com as meninas da nossa loja. Tinha uma senhora sentada no banco, bem de frente a um vidro que tem a imagem do Padre Donizete, tem vários objetos sagrados ali. Aquela senhora de Ribeirão Preto, 87 anos. Eu cumprimentei: que bom que a senhora está aqui. A senhora é de onde? Sou de Ribeirão Preto, padre. Tenho 87 anos. Fazia tempo que eu não vinha aqui em Tambaú, mas eu vinha aqui quando era criança, jovem, há muitos anos atrás. Nossos pais vinham, nossos parentes, a gente vinha de caminhão, a gente vinha aí, não tinha tudo como é hoje. Está vendo aquele poste? Tem um poste ali, o terceiro poste. Nosso pai colocava colchãozinho no chão, que a gente saía de madrugada e a gente dormia ali, ó, perto daquele poste. O terceiro daqui para lá, não esqueço. Aí eu perguntei, é claro: e o Padre Donizete, como ele era? A gente quer saber para aprender. Uma pessoa que conheceu pessoalmente, e ela falou assim: ele era muito bom. E padre, por 2 vezes ele me deu a bênção. Ele tinha a mão grande e eu era criança, tinha a cabeça pequena. Ele punha a mão na minha cabeça, o dedo dele quase chegava na minha orelha. Eu era pequenininho, ele tinha a mão grandona, punha a mão na minha cabeça, fazia oração para Nossa Senhora e para Jesus. E tinha uma coisa que ele fazia, padre, que eu não me esqueço. Já faz tempo, hein? Já faz mais de 70 anos atrás. Ele colocava a mão no rosto da gente assim, e falava palavras de esperança para a gente. Primeiro ele punha a mão na cabeça e dava a bênção. Depois ele punha a mão no rosto da gente. Eu lembro como se fosse hoje, padre. Ele punha a mão no rosto, dava um empurrãozinho assim: força, minha filha, vai em frente, você vai vencer, vai dar certo, confia, tenha fé, volta lá para Ribeirão, tudo vai dar certo, força, vai lá, vamos lá, não desista, reza. Ele falava palavras para a gente de força, de encorajamento, colocando aquela mão grandona no rosto da gente, mas de forma carinhosa. Ele não dava tapa no rosto da gente não, padre. Ele punha a mão e fazia assim: vamos lá, força, tenha fé, vai minha filha,
vai, creia, Deus está cuidando. Não esqueço disso, padre. Faz tempo, hein? Mais de 70 anos. Olha que coisa simples. Sementinha de mostarda, porçãozinha de fermento. Dando o exemplo do padre Donizete, mas pode ser você. Colocava a mão na cabeça, dava a bênção, depois um carinho no rosto. Força, não perca sua fé, coragem, vai lá. 70 anos depois, essa senhora ali na Casa dos Milagres, contando para mim, que nem era nascido na época, e ela dizendo: não me esqueço, padre, não me esqueço. E especialmente do meu pai colocando o colchãozinho na calçada, para a gente dormir um pouquinho, até chegar a hora da primeira bênção às 9 da manhã. E a gente ficava dormindo no colchãozinho na calçada, perto do terceiro poste. Não me esqueço, não me esqueço. Se você puder e quiser, coloque a mão no seu coração. Hoje Jesus faz uma pergunta no Evangelho: a que é semelhante o reino de Deus? E outra pergunta: com que poderei compará-lo? É como a semente de mostarda, é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Maravilhas fez conosco o Senhor. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão espalhando as suas sementes. Cantando de alegria voltarão carregando os seus feixes. Obrigado, Jesus, por essa manhã, porque estamos aqui nesse santuário. E você mais uma vez lança a sementinha de mostarda no nosso coração, coloca uma porçãozinha de fermento nessa massa que somos nós, para que mesmo no sofrimento, ou na alegria, na dor ou na felicidade, possamos deixar a semente brotar e crescer, e o fermento produzir, fermentar a massa para aquele pão tão maravilhoso que sacia a fome espiritual e a fome material dos nossos irmãos. Jesus, pedimos nessa manhã, abre nossos olhos para a gente enxergar. O reino está acontecendo. A sua presença viva está em nosso meio. Mas o nosso olhar está viciado. Às vezes a gente só enxerga o que é grande demais, quando na verdade o seu reino, ele é feito de pequeninas coisas, que somadas se tornam uma grande árvore, com muitos galhos, onde os passarinhos fazem os ninhos. Mude o nosso olhar, Jesus, para percebermos, mesmo nas fragilidades, nos sofrimentos, nas adversidades, a sua presença agindo. Vai ser muito bom se o Senhor nos der essa graça, porque o Senhor é quem não salva, quem nos salva, e não a gente nos salva. Nos dê essa graça de um dia estar na sua casa com o Pai, Espírito Santo, os anjos, Padre Donizete, Nossa Senhora Aparecida. E vai ser muito bom ouvir de seus lábios, Jesus: você está aqui, não porque você fez aquela coisa grandona, também foi muito bonito aquilo, mas porque no dia a dia você foi sendo perseverante na minha palavra e realizando
pequenos gestos de amor, pequenos aos olhos do mundo, grandiosos aos meus olhos, porque é na pequenez, na fragilidade, que a minha força se manifesta. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glorificado seja o seu nome hoje e por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, tornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja, devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobisco, Oremus Deus universum quantum creaturas vista, Presmo legem, et voluntatem Tua, et sapientitia per Christus Domine nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater, Filii e Espírito Santo, descende vós, morete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o Beato Donizete! Viva! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus, o bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.